Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Augusto Fragoso, Director General for Information and Innovation na ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações. Esta conversa será conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e Nova IMS, em parceria com a Nexlance. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexlance, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações de uma economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é a visão, é a framework da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer, por um lado, resiliente, mas também ágil e capaz de inovar de forma contínua numa economia cada vez mais digital. E cada episódio temos uma entrevista com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise ou a contribuir para o ecossistema de transformação digital em Portugal. Mas para apresentá-lo, como sempre, tem aqui o meu amigo e co-moderador, Fernando. Força. Muito obrigado, Gabriel. É verdade, o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. É uma pessoa que vem, não das empresas, mas neste caso de uma autoridade responsável pela regulação do mercado. É o Augusto Fragoso. Augusto, antes de mais, muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui connosco. O Augusto é responsável pela área de tecnologia da ANACOM, que é a autoridade responsável pela regulação do setor das comunicações. Muito bem-vindo mais uma vez. Augusto, a primeira pergunta que fazemos a todos os nossos convidados é semelhante. Em geral, os nossos convidados têm carreiras notáveis, como a tua, e a primeira curiosidade que nós temos é, olhando para a tua personalidade, para as tuas características, quais é que achas que foram as características pessoais que mais marcaram ou que mais contribuíram para o teu percurso profissional? Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui a conversar convosco e especialmente sobre um mercado ou sobre aspectos, quer de carreira, quer de mercado, que são tão marcantes neste momento para o país. Essa é uma pergunta sempre difícil, não é? É claro que eu acharia que se dissesse apenas aquelas que considero serem as virtudes, não é? A coisa seria talvez mais fácil, mas eu não acredito nisso. Acredito que a nossa intervenção é sempre feita por dois vetores, não é? Um de virtudes e outro de defeitos, não é? De maneira, defeitos tenho muitos, virtudes acredito que tenho algumas, mas eu diria que as características mais marcantes talvez fossem uma opção não dogmática perante todas as coisas da vida, ou seja, na realidade, acredito sempre que há que entender de onde vêm, enfim, as perguntas e as respostas para conseguirmos ter uma posição mais, se calhar, mais interveniente e equilibrada do que aquela que é possível quando nos extremamos num dogma qualquer. E uma curiosidade normal, natural, por todas as coisas, pela tecnologia, mas pela forma como a tecnologia se relaciona com as pessoas, uma curiosidade natural pelos próprios perfis e pelas próprias pessoas. Sempre estive muito ligado à expressão humana, não é? E depois alguns defeitos, não é? Alguns defeitos. Um deles, eu gosto de dizer que é a resiliência, não é? Porque não só há defeito, mas há quem lhe chame de teimosia. Mas a ideia é esta de não nos deixarmos vencer, quer neste aspecto da curiosidade, quer depois da ação, não é? Pela coisa que é natural, que é a conservação da energia, não é? E de facto irmos um pouco mais à frente e tentar sempre um pouco mais em termos de melhoria, seja lá no que for que façamos, quer em termos profissionais, quer em termos pessoais. Pronto, aquela last mile para mim sempre foi uma coisa que eu quis atingir. E eu diria que estas poderiam ser as características marcantes. Se perguntares à minha mulher, seguramente
para além dela evocar mais defeitos, não é? Há de encontrar outras, mas estas são as que me lembro agora. Mas é uma perspectiva interessante, até porque nós falamos aqui de qualidades ou características. Normalmente os nossos convidados, obviamente, tendem a enfatizar aquilo que eles acham que foi positivo na evolução, mas a verdade é que muitas vezes, se calhar concordas comigo, que aquilo que é um defeito hoje pode ser uma virtude amanhã, não é? Nomeadamente a da teimosia, não é? Portanto, em diferentes contextos e em diferentes situações, os defeitos podem transformar-se em virtudes e as virtudes podem ser mais penalizantes, não é? Não, isso tem tudo a ver com a forma que nós olhamos para os desafios, não é? E como é que os encaramos. Mas falasse há pouco de fazer a last mile, não é? De ir até ao final. Por falar em last mile foi sempre um grande desafio no setor das comunicações. Como é que tu vês assim o rápido overview do setor das comunicações? Enfim, que tem tido uma dinâmica enorme, tem obviamente também uma série de desafios. Como é que tu caracterizas o setor? Obviamente és uma pessoa do setor, obviamente na ótica do regulador, mas como é que caracterizas? Sim, mas na realidade nós somos sempre nestes cargos, não é? Que são sempre cargos de missão, mas somos sempre, por um lado, alguém que está numa autoridade ou numa empresa, numa organização, mas por outro lado somos consumidores. Portanto, temos sempre esta vertente muito vincada da utilização prática, pragmática daquilo que a tecnologia nos traz enquanto cidadãos. Como é que eu vejo... Bom, obviamente que nós sempre considerámos que o setor das telecomunicações era um pilar estruturante de todos os outros setores. Portanto, há 2 ou 3 que são pilares críticos ou estruturantes, normalmente as energias também, mas este eu acho que ganhou mais relevo do que nunca agora, depois da passagem, enfim, da maior parte daquilo que foi a questão da pandemia, a questão pandémica, trouxe de facto ao de cima o quão importante é o setor. É claro que hoje também estamos perante uma outra situação, logo a seguir à pandemia, que é desta guerra, que também traz para cima da mesa uma série de questões que são absolutamente determinantes, nomeadamente aquelas que concernem à soberania e à segurança. Eu diria que o setor das telecomunicações é talvez, juntamente com um que não é um setor propriamente dito, mas eu diria o setor tecnológico, já sabemos que a tecnologia não é um setor vertical regulado, ela espraia-se em vários verticais e não num, mas eu diria que talvez este seja, de facto, um dos mais determinantes. E estamos num momento extremamente acelerado daquilo que a tecnologia nos traz neste setor. Portanto, isto coloca muitos desafios de aplicabilidade, ou seja, nós temos uma série de leads do ponto de vista da inovação que nos trazem perspectivas que nós nunca tivemos do ponto de vista da capacidade, não é? Veja-se a questão quântica, não é? A própria forma como a conectividade internacional está a ser repensada, a questão das próprias tecnologias como o 5G e o 6G. Quando nós os entendemos e olhamos para eles em termos de perspectiva futura, de capacidade, não é? Ficamos mais ou menos maravilhados porque vemos aqui uma janela para aquilo que há tanto tempo lemos na ficção científica, não é? A ficção científica para mim sempre foi a minha praia, não é? Desde os 14 anos que eu coleciono ficção científica. Tenho uns milhares de obras e, na realidade, eu vejo hoje, quando olho para aquilo que está a acontecer, coisas que vinham lá, até porque vem muitas vezes do meio científico, através da antecipação científica, não é? Mas coisas com as quais só sonhávamos, não é? Eu, por exemplo, lembro-me de andar na escola, no início da escola secundária, não é? A brincar ao espaço 1999, com o telemóvel, o que seria hoje o telemóvel na mão, que era uma coisa absolutamente fantástica. Portanto, nós temos esta visão, toda esta capacidade, mas temos que ter também uma grande preocupação na forma como esta tecnologia se introduz na sociedade. Naturalmente, por estar num regulador, não poderia deixar de pensar nos riscos do ponto de vista societário, que muitas vezes uma adoção acelerada, não ponderada de tecnologia pode trazer, e nós temos muitos casos que hoje começamos a entender, não é? Que merecem regulação. Atenção que eu não estou a falar, da regulação de uma forma lata. Às vezes, regular é decidir não regular, não é? Ou seja, nós temos é que ter consciência sobre aquilo que está a acontecer e decidir sobre esse conhecimento que temos, o que não podemos deixar acontecer
é não ter nem consciência, e obviamente não temos consciência porque se calhar muitas vezes não chegamos à capacidade de conhecimento que devíamos ter sobre estas questões. É claro que depois a inovação troca-nos as voltas, ou seja, eu não posso querer entender como é que a coisa vai evoluir em todas estas vertentes. Ninguém previu a internet, não é? Mas há alguns indicadores que me levam quer a querer potenciar uma determinada aplicação tecnológica, quer a querer travar os efeitos supostamente negativos que essa aplicação possa ter. Eu acho que neste momento nós estamos num ponto de viragem. Aliás, temos neste momento duas tecnologias soberanas, não é? Que de facto fazem parte deste ponto de viragem. É a capacidade de computação, através da promessa quântica, e é exatamente a capacidade de comunicação. Ou seja, cada vez o mundo percebe que tem que funcionar em rede. Não é? Na realidade, devia funcionar em rede não só tecnologicamente, mas em todas as outras vertentes da expressão humana. Mas isso é outra história, se calhar mais para um momento filosófico e político, mas... Isso pode ficar para a segunda entrevista. Exatamente. Mas este funcionamento em rede, obviamente, que se baseia num princípio, que é o princípio das comunicações, ou da comunicação, e imagine-se o que é hoje tudo aquilo que nós fazemos, a forma como produzimos, a forma como nos relacionamos, sem internet, não é? Agora, imagine-se, face àquilo que temos previsto, o que seria o mundo no futuro sem comunicações de facto, reguladas do ponto de vista societário, também no sentido de potenciar a capacidade que elas nos trazem. Não, sem dúvida. Mas falaste aí, enfim, de várias oportunidades e vários desafios daquilo que tem sido essa evolução da tecnologia e das comunicações. Falaste, por um lado, da computação e das comunicações quânticas, não é? Que obviamente podem mudar completamente o paradigma todo da nossa sociedade. Falaste também de outros aspectos que têm a ver com aquilo que é a forma como o consumidor adota a tecnologia, e falaste muito um pouco daquilo que é hoje, a adição, não é? O vício que a própria tecnologia e as redes sociais trazem. Falaste também sobre segurança, né? O cybersecurity, falar sobre soberania dos dados. Enfim, os desafios são vários. Olhando aqui para frente, quais é que achas que são os mais relevantes? Ou seja, depois tem a ética na inteligência artificial, mas consegues colocar aqui em termos de prioridade hoje, quais é que são os temas mais relevantes? É a adoção, ou são as redes sociais, e o consumo a própria informação, a desinformação, as fake news, é a parte da segurança que hoje o nosso país, obviamente, tem as próprias infraestruturas críticas que dependem dos dados e podem ser atacadas, é a soberania dos nossos dados. Quais é que são os 2, 3 pontos que estão mais presentes? Não há forma de responder a essa questão corretamente. Porque se eu pegar numa dessas vertentes, quem considera que as outras vertentes, porque também são mais prioritárias, há de achar que não estarei bem. Eu acho que estão interligadas também. Essa pergunta foi mal formulada. Mas eu diria que... Interessava-me também ter essa resposta. Na realidade, pronto, eu consideraria que o desafio mais importante que nós temos, quer em termos sociais, quer em termos, lá está, de governação, e onde eu incluo também, naturalmente, a regulação. Quer em termos também tecnológicos, tem a ver com o maior desafio que nós temos, e em termos nacionais e europeus e mundiais, tem a ver com skilling. Ou seja, com a capacidade que nós temos de conhecimento primeiro e depois de tratamento, ou seja, de colocação desse conhecimento em ação, da capacidade humana de o endereçarmos. Portanto, este, para mim, é de facto aquele que é prioritário. Porque se nós, se hoje já somos claramente deficitários, portanto, e vocês também lidam não só com estes setores tecnológicos e com este mercado, mas com outros setores,
todos nós, penso que concordamos que há um déficit brutal de conhecimento, ou seja, e de capacidade, de skills, de talento, não é? Nestas áreas em geral, quer para a indústria e para a indústria tecnológica em particular, quer para todos os outros stakeholders que depois se relacionam, por exemplo, a governação, não é? Ou mesmo a capacidade de endereçar a sociedade na sua educação por aí fora. E se nós não conseguirmos, de alguma forma, equilibrar esta necessidade com a oferta, estamos em maus lençóis. E eu, muito honestamente, acho que já estamos em maus lençóis. Portanto, de todas essas expressões, aquela que eu daria prioridade era no skilling, na capacitação, talento. Esse leva-nos a uma outra pergunta interessante, que portanto, a Anacom tem múltiplos desafios. Toda a gente tem um desafio do talento, como acabaste de dizer. É um problema para todos, tem sido discutido com todos os nossos convidados aqui. Toda a gente, de facto, reconhece que há uma espécie de uma pressão, digamos assim, na área dos recursos. No entanto, a Anacom tem uma situação particular, um pouco mais difícil por causa, digamos assim, do seu contexto, do seu contexto e da sua, digamos, organização, não é? Como é que a Anacom tenta mitigar, até certo ponto, esta dificuldade em conseguir atrair talento que necessita para depois desenvolver a sua atividade de uma forma tecnologicamente avançada, digamos assim? Bom, eu diria que nós temos esse problema e esse desafio em três patamares diferentes. Um tem a ver com a própria natureza estatutária da Anacom e as restrições a que somos obrigados por questões de conflito de interesses. Isto endereça naturalmente as camadas de direção da Anacom, mas depois também todos os seus recursos. Ou seja, este conflito de interesses leva a que seja difícil encontrar talentos, especialmente nesta camada, que tragam, por exemplo, experiência de mercado, quando a primeira regra é que não pode ter vindo do mercado quem vá regular claro. O próprio mercado. Portanto, e esta é uma equação muito difícil de resolver. Depois temos a outra, que tem a ver com a atratividade daquilo que se entende por governação ou regulação. A imagem que os reguladores, infelizmente, digo eu, têm passado, tinham vindo a passar no passado, passa-se aqui a redundância, mas não é propriamente uma imagem muito atrativa para algumas áreas do conhecimento que um regulador tem que ter. O regulador tem sempre uma atividade técnica, ele é um órgão técnico, sobretudo, mas depois tem, por exemplo, a Anacom tem 3 ecossistemas, não é? Tipicamente, naturalmente, os economistas, pelos fatores de regulação económica do mercado, os juristas, por tudo aquilo que é a regulamentação e a própria regulação, e depois os engenheiros. Não é? Estes são os 3 ecossistemas. E se, por exemplo, se calhar para os economistas ou para os juristas, a atividade de regulação seja um pouco mais atrativa para um engenheiro, se não entender exatamente o que é que se pode fazer. Num papel, num regulador do ponto de vista técnico, não é? A coisa não será muito atrativa. Aliás, eu não me lembro, na colaboração que tenho com as universidades, não é? De alguma vez ter visto um engenheiro dizer eu, quando for grande, quero ser do órgão regulador. Não é? Há aqui esta perspectiva da atratividade da própria função da regulação. Naturalmente que quem tenha uma orientação de missão, se calhar tem a coisa mais facilitada, mesmo que venha das áreas de engenharia, e há muita gente nesse contexto, e muito boa, que acaba por se dedicar a essa missão. Portanto, este é o segundo nível de dificuldade. O terceiro tem a ver com a capacidade de captura de talento naquilo que é concorrência natural desta organização, deste organismo, com todos os outros no mercado. Isso tem a ver, por exemplo, com aquilo que conseguimos pagar, não é? Ultrapassar esta questão da atratividade conceptual, não é, da regulação, aquilo que conseguimos pagar. E, desde logo, não temos a independência, ou seja, todos os órgãos reguladores têm alguma independência, alguns são independentes financeira e administrativamente, mas, se calhar, alguns de nós não temos o grau de independência que é necessária para abordar o mercado, nomeadamente naquilo que diz respeito ao conjunto de regras que nos estão impostas na própria abordagem ao mercado de trabalho.
Portanto, aí nós temos sempre, e eu falo disto de cátedra, porquê? Porque tenho na minha alçada, enfim, um departamento altamente tecnológico e de inovação por aí fora, e é onde nós sentimos a maior dificuldade em conseguir encontrar estes recursos pela natureza da oferta no mercado, não é? Há uma coisa, por acaso, que eu tinha curiosidade. Qual é digamos assim, tanto no mundo, na Europa em particular, vocês têm os vossos congêneres. Até que ponto é que essa interação com reguladores dos outros países e por aí ajuda a suprir ou a simplificar algumas dessas eventuais limitações? O que eu estou a tentar dizer é até que ponto é que os esforços convergem para suprir algumas... Porque eu imagino que estes problemas, se calhar em Portugal, são maiores, mas imagino que noutros países, nomeadamente da Europa, sentem as mesmas dificuldades, não é? Sim, e eu iria além desse, em termos de stakeholders com os quais nos relacionamos, iria além dos outros órgãos reguladores. Ou seja, tocaste num ponto que para mim é fundamental. Eu comecei por dizer há pouco que o grande desafio das telecomunicações era consolidar este trabalho em rede que a humanidade necessita em todas as suas dimensões. Não é? Ora bem, aqui também. Isso é uma das questões que está, por exemplo, no contexto de uma reestruturação que a Anacom fez recentemente, em que cria uma Direção-Geral de Inovação e Informação. E esta orientação clara, não é? Por exemplo, para uma intervenção em termos de inovação, quer de mercado, quer interna, já traz algo sem o qual não era possível fazê-la, que é o trabalho em rede, colaborativo, a colaboração. Naturalmente que nós temos, quer ao nível da Comissão Europeia, quer ao nível de outros grupos de ação, a coordenação com todas as outras entidades europeias, quer o nosso setor, quer até de outros setores, e essas são redes que já estão montadas e funcionam todos os dias, como o BEREC, por exemplo, ou o IRG. Portanto, há uma série de redes, de facto, de colaboração que já estão montadas e que funcionam já há muitos anos, não é? Todos os dias. Mas, para além disso, é preciso melhorar a eficiência dessas redes. Ou seja, aquela história da reunião de 3 em 3 meses, todos os membros, com uma agenda que se desenrola ao longo de um ano inteiro, não é? Para tomar uma orientação a uma decisão que se vai propor ao Conselho Europeu ou à própria Comissão. Não é? Não resulta. Estávamos, ainda há pouco, ainda antes da entrevista, falávamos um pouco da velocidade, não é? E aqui, os eventos que acabam por ser trazidos pela introdução da tecnologia na sociedade acontecem cada vez mais rápidos, portanto, e a própria tecnologia tem acelerado brutalmente, o que significa que a resposta, quer em termos de remédios, quer em termos de identificação de oportunidades que nos levem a querer potenciar determinadas estratégias, tem que ser também elas muito mais rápidas. Aliás, veja-se a questão do DSA e do EMA, ou ainda antes do DGPR. Quando o DGPR começou a ser o GDPR, quando começou a ser formulado, não é? Na realidade pareceu uma ideia excelente, é claro que nós sabemos porque é que ela apareceu, no entanto demorou 2 anos só para chegar ao estágio de proposta e depois mais 2 anos a implementar. Portanto, quando as grandes plataformas, não é? As FAMAs, não é? Olharam para aquilo e quando aquilo chegou finalmente à adoção, de facto, eles já tinham repensado a sua própria estratégia 20 vezes, não é? Até acolheram aquilo com grande alegria, não é? Porque, de certa forma, isto acaba por permitir canais de utilização da própria coisa, não é? De uma forma estruturada para potenciar o seu próprio negócio. E nós, de repente, olhámos e pensámos, espera lá que isto não é necessário. Não é? Desculpem, não é suficiente. E não sendo suficiente, então temos que arranjar aqui mais outro remédio, mais um conjunto de medidas que tornem isto suficiente. Esta intervenção regulatória da própria Comissão sobre as grandes plataformas. E temos 2 peças agora a sair, o DSA e o DMA. Já só demoraram 1 ano e qualquer coisa, portanto, acelerámos de facto. Mas esse ano e qualquer coisa permitiu que, por exemplo, o mercado das grandes plataformas passasse do conceito que nós conhecemos para o conceito de metaverso.
Ou seja, a virtualização de todos os valores dos próprios mercados, do próprio mercado e do próprio consumo a um nível que já não vai ser possível de endereçar apenas com o DSA e com o DMA. Portanto, quando o DSA e o DMA tiverem, de facto, um resultado prático no terreno, já as grandes plataformas vão estar num nível a seguir. Mas, Augusto, ou seja, parece-me que estamos a andar sempre atrás a correr sempre atrás do prejuízo, mas falasse há pouco dessa nova função que é responsável também, que é pela inovação, quer interna, quer externa. E o que se está a fazer para conseguir colocar o regulador a correr junto com o mercado e não atrás do mercado? Esta questão, é claro que, nomeadamente, esta administração da ANACOM teve essa visão, mas esta questão não é uma questão que seja inerente aqui nem ao mercado nacional, nem à ANACOM em particular. É um problema com que a regulação, e não é só destes setores, praticamente todos se debate, que é o posicionamento do regulador face à sua eficácia e eficiência da atuação. Eu costumo dizer que temos que mudar o sítio no comboio, ou seja, nós quando vimos este DSA e DMA aparecer, eu ouvi alguém dizer agora já vemos uma luz ao fundo do túnel, finalmente estamos a fazer qualquer coisa. Tipicamente, eu a brincar digo, é vermelha, não é? Porque é a luz do comboio que já passou. Pronto, nós queremos estar ao lado da linha, não é? Mas na frente do comboio e a ver a luz branca. Isso significa uma postura diferente face ao tecido de inovação do mercado. Ou seja, enquanto tipicamente a regulação ex post era tida como algo que acontecia depois de identificar efeitos, enfim, pode dizer nefastos, exagerando a expressão, de uma introdução qualquer num determinado mercado, e os remédios apareciam depois e supostamente teriam a capacidade de voltar a colocar a coisa nos eixos. Isto hoje, até por esta aceleração, já não é possível. O que significa que, na realidade, nós temos que estar muito mais próximos do sítio onde as coisas nascem. Não apenas nos sítios onde nós vemos as coisas depois de que elas já tenham nascido. E o sítio onde elas nascem é no tecido de inovação da própria indústria, dos próprios setores, especialmente no nosso setor. O nosso setor é pilar de praticamente todos os outros setores, ou de todos, não é? Portanto, não é por acaso que aqui na questão das zonas livres tecnológicas, a ANACOM está em todos os projetos da zona livre tecnológica, em todos. Não é? Aliás, só há 2 reguladores, se não estou em erro, que estão praticamente... nós estamos em todos e há um outro que também está em todos. Mas nós temos de estar, de facto, junto, ou seja, no sítio de nascimento destes novos conceitos, tecnologia, serviços, até conceitos do ponto de vista societário que venham a estar aqui em questão. Temos que ter uma ação muito mais, lá está, de colaboração nessa fase e não propriamente estar à espera para ver como é que a coisa funciona para depois atuar. Isso, por exemplo, do ponto de vista ético, é absolutamente determinante e nós temos visto isso, por exemplo, naquilo que se aplica relativamente à introdução da inteligência artificial na sociedade, não é? Portanto, a ética não acontece depois, não é? Acontece antes. As ações de mitigação, por isso é que se chamam assim, acontecem antes, não acontecem depois. Mas, por acaso, eu tenho uma curiosidade aqui. Eu vou tentar formular isto de uma maneira que faça sentido, não sei se vou ser capaz, mas a regulação, vamos assumir, e tu depois dir-me-ás se faz sentido, a regulação pode ser antecipar o que pode correr mal ou corrigir o que se partiu. No sentido de evitar que aconteça ou evitar que volte a acontecer. Eu não sei, eu tenho esta ideia que, por exemplo, a regulação nos Estados Unidos está mais direcionada para evitar que volte a acontecer. Na Europa está mais direcionada para evitar que aconteça, digamos assim. Achas que em termos de inovação, desenvolvimento de indústrias e por aí,
maior laissez-faire dos americanos promove mais a inovação? Não? Achas que não faz diferença nenhuma? Achas que não há aqui nenhum problema? Gostava de ter a tua opinião sobre este... Obviamente que esta conversa não é no contexto da Anacom, é no contexto das minhas opiniões pessoais sobre a regulação em geral. Claro. Eu ia acrescentar só uma terceira vertente àquelas duas que referiste. Que é a regulação como motor de inovação. Certo. Ou seja, porquê? Porque, de facto, quando nós intervimos, podemos intervir numa fase inicial, trazendo o próprio conhecimento que temos, tipicamente mais abrangente do mercado pela nossa ação e de todos os stakeholders, para não só orientar a forma como as coisas estão a ser desenvolvidas, prevenindo que alguma coisa possa acontecer, mas podemos ter outra vertente, que é olhando para aquilo, identificarmos nichos, identificarmos elementos que mereçam a pena melhor suporte, nomeadamente do ponto de vista da estratégia nacional. Ou seja, quer dizer, identificar também oportunidades, não é? Que mereçam ser suportadas. No fundo, as zonas livres tecnológicas é um exemplo dessa abordagem. Ou seja, isto é muito importante. E esta reorientação da forma como vemos a regulação é absolutamente determinante para nós conseguirmos fazer com sucesso a mistura na mesma frase de regulação e inovação. Toda a gente diz, mas isso é antídoto de uma coisa da outra. Não é. Não é. Nós temos que reposicionar, lá está, o sítio onde a regulação acontece. O que significa que temos que fazer um esforço diferente. O DNA da regulação tem que mudar, não é? Não pode ser apenas uma atividade orientada à conformidade, tem que ser uma atividade orientada à própria inovação. Isso permite-nos, por exemplo, trazer valor ao próprio processo de inovação. E trazer valor ao próprio processo de governação. Porquê? Porque o regulador, tipicamente, pela abrangência do seu contacto com os vários stakeholders, vai ter a capacidade de ligar esses stakeholders em redes, nomeadamente, que sejam mais eficientes daquelas que possamos estar a ver. Isso acontece muitas vezes. Nós estamos a olhar para uma coisa e vemos alguém a desenvolver aquilo e vemos que alguém já desenvolveu aquilo. Aliás, nós sabemos que no nosso país um dos nossos grandes problemas é o da coordenação. Ou seja, muitas vezes estão a acontecer muitas coisas e aquilo às vezes não tem propriamente uma linha de estratégica e alguém que esteja a ter essa visão. O regulador, em algumas matérias, pode ter esse papel. E adjuvar o governo, e é uma das funções, de facto, que todos os reguladores têm, quanto a mim, das mais nobres, que devem ser, quanto mais suportadas, melhor, que é o de adjuvação ao governo. Adjuvar ao governo, que naturalmente o governo, não sendo uma entidade com uma orientação técnica, muitas vezes não terá a mesma capacidade até de entender o métier e aquilo que está a acontecer no terreno, por exemplo, neste caso tecnológico. Mas isto podemos abordá-lo em qualquer outro tipo de mercado e de setor. Portanto, a ideia é um pouco o regulador como charneira do setor, que permite... de charneira não tem que ser a charneira, mas uma charneira do setor que permite um desenvolvimento mais rápido, Sem encontrar dúvida. Soluções partilhadas que servem a todos, esse tipo de soluções. E até de ser um pouco a espalda da própria estratégia, naturalmente definida pelo governo, no sentido de concretizar alguns verticais. Por exemplo, a questão é muito simples de entender, não é? O setor das telecomunicações, por exemplo, das comunicações eletrónicas, se quisermos, não se consome em si mesmo. Portanto, o setor não se desenvolve para si, não é? Desenvolve-se para suportar todos os outros setores. Ora bem, o regulador, se não souber quais são as necessidades, o regulador ou a governação, vou alargar a coisa, a governação, se não souber quais são as necessidades do setor das pescas, dificilmente consegue delinear uma estratégia coerente no setor das comunicações para suportar as necessidades estratégicas do setor das pescas. Portanto, como é que nós fazemos isso? Temos de estar lá. Ou seja, temos que conhecer o setor das pescas, se calhar tão bem como conhecemos o nosso. Este conhecimento não tem que ser pensado do ponto de vista unitário de uma entidade que tenha toda esta capacidade. Isso é impossível. Mas de uma rede de entidades, nomeadamente reguladoras dos vários setores, não é?
que integre também uma rede com a academia e com a indústria, isso já é possível. Ou seja, quando nós dizemos que temos que ter este conhecimento, tipicamente somos levados a pensar que este conhecimento tem que estar numa organização, num organismo único, na ANACOM, ou naquele regulador, ou naquela entidade. Não tem que ser assim. Hoje nós já aprendemos que podemos trabalhar em rede, nomeadamente em termos de trabalho dentro da própria organização, sem problema nenhum. Usamos as comunicações para isso, mais uma vez, mas usamos as comunicações para isso, mas hoje um departamento não tem que estar confinado a 4 paredes, pode ser uma coisa muito mais lata e colaborativa. Portanto, eu acho que este cérebro, para albergar este conhecimento, dificilmente poderá, ou alguma vez funcionará, se for apenas uma entidade. Portanto, tem que ser um conjunto de entidades a colaborar. Eu costumo brincar a dizer que tudo o que é muito grande pesa e o peso traz inércia e dificuldade de movimento. É mais como um cérebro, não é? Com os seus neurónios e axónios se quer acompanhar a inovação dos próprios setores, que já dissemos que está a acelerar cada vez mais, então não vou construir elefantes. Portanto, eu não sou partidário da construção dos super-reguladores. Sou muito mais partidário da construção de reguladores mais pequenos, em setores que façam sentido agregar, a colaborar depois com todos os outros. Prefiro, se é a velocidade que nós queremos, não é? E agilidade, então, ao invés de ter um elefante, prefiro ter um conjunto de cheetahs a comunicar bem entre si. Augusto, então estás, no fundo, aqui a parte da inovação para fora da ANACOM é criar, no fundo, essa rede, não é? E criar esse modelo mais dinâmico e com os vários setores, de forma a entender como é que os vários setores podem utilizar a tecnologia e as comunicações para inovarem e depois vocês, obviamente, fazerem o vosso trabalho de potenciar a inovação, mas também garantir a regulação do mercado. Agora, antes de nós terminarmos, e porque a conversa já vai longa, antes de nós terminarmos e entrarmos nas nossas perguntas, que são as perguntas que fazemos a todos os nossos convidados, queria só uma reflexão tua em relação a como é que vocês internamente estão a fazer, como é que estão organizados para fazer também essa organização, essa transformação. Ou seja, entendi que és responsável pelo Departamento de Informação e Inovação, que depois interagem com os outros. Queres partilhar um pouco como é que funciona o IT, a inovação, dentro da ANACOM? Certo. Bom, entendemos naturalmente, e por isso é que lhe chamamos inovação e não propriamente IT, não é? Mas que a inovação não se dá apenas pela tecnologia, mas também pela tecnologia, de maneira que eu sou daquela rapaziada que se irrita imenso quando falam em informática. Pronto. Ainda há muita gente a falar em informática. Na realidade, sistemas de informação são aquilo que define melhor, porque é a relação das pessoas, dos processos de trabalho e da tecnologia, e em todos estes vetores, a inovação, nos vários modelos de inovação possíveis, deve ser aplicada. A ANACOM criou esta direção-geral com o intuito, por um lado, de endereçar, como já disse, a inovação do ponto de vista externo, mas, por outro lado, também criando aqui e aumentando a capacidade de importar os modelos e a inovação que se vai dando também na tecnologia para os seus próprios processos internos. Temos um modelo relativamente, tirando esta componente, não é? Temos um modelo relativamente standard, ou seja, temos uma componente de sistemas de informação e de PMO, o que aqui talvez seja um pouco diferenciador é que, de facto, acaba por haver aqui uma expressão maior e uma responsabilidade maior de uma área para ajudar as outras áreas no seu próprio processo de inovação. Portanto, eu diria que é um pequeno passo, mas no sentido certo, além daquilo que tipicamente as áreas de sistemas de informação já faziam. Não é? Ou seja, apoiam as outras áreas a fazerem a sua inovação. Claro. É claro que aqui há uma dimensão que é da informação, porque acabamos por ser também responsáveis por toda a recolha de dados e a produção de conhecimento, independentemente, depois internamente também funcionamos em rede com todas as outras unidades. Mas, de facto, temos aqui uma responsabilidade acrescida do ponto de vista até depois da analítica e tudo aquilo que transformam estes dados em conhecimento efetivo, que se possa aplicar em boas decisões, queremos. Interessante, muito bem. Muito interessante.
Bom, agora chegámos àquelas duas perguntas standard que fazemos a todos os nossos convidados. Eu sei que tens 2 filhos. Tens 2 filhos mesmo na altura em que eles precisam destes conselhos? Quais são os conselhos que tu dás aos teus filhos em termos de, em primeiro lugar, o curso a seguir e, em segundo lugar, como encarar a carreira profissional e o futuro profissional deles? Bom, não, isso é sem dúvida. Pronto. Até porque eu tenho um filho e uma filha, com 18 e com 17 anos. Neste caso, o rapaz acabou agora de entrar para o técnico. A minha filha ainda não está. Portanto, será a seguir, não é? Mas encarreirou para as científico-tecnológicas e acabou por entrar em eletrotecnia e computadores. E a minha filha, ela é toda artes. Portanto, São perfis completamente diferentes. Completamente diferentes. Mas eu estou descansado. Já disse ao meu filho, ainda bem que vais para as tecnológicas, porque alguém tem que alimentar a tua irmã se ela não progredir como artista, não é? Que eu acredito que vá progredir, mas... É mais uma cooperativa, não é? Exatamente. Mas alguém tem que financiar a arte. Exato. E nós sabemos que uma pessoa não pode fazer as duas coisas, não é? Não pode ser artista e ao mesmo tempo gestor. É difícil, não é? Se calhar num estádio mais avançado é possível. Mas, de qualquer das maneiras, eu fiquei bastante contente porque, neste caso, o meu filho até tinha notas para entrar em sistemas e acabou por decidir por um curso de base, eletrotecnia e computadores. Pronto. E o raciocínio que ele fez, acho que vai muito no sentido, se calhar, daquilo que ele acabou por ver ter sido a minha vida até aqui. Eu, como sempre, tive uma grande curiosidade e nunca, como disse no início, ela é muito difícil de saciar, não é? Sempre fui à procura dos porquês ao mais baixo nível. Então, naturalmente, também venho de eletrónica, não é? E fiz todo esse percurso. E ele percebeu que se tiver estas bases, não é? Tudo o resto está nos layers superiores, ele pode ganhar. Se começar numa que já seja um layer superior, do ponto de vista tecnológico, será muito difícil depois conseguir fazer variações ou até entender o todo. Portanto, o conselho neste caso foi o de que ele não se deixasse iludir, não é? Por aquilo que é trend, por aquilo que é mais sexy, não é? Em cada momento, ou por aquilo que é mais fácil, não é? E que decidisse, se de facto queria ter uma vida feliz, não é? E simples, ou muito feliz e complexa. Mas, de facto, o grande conselho que eu lhes dei foi, naturalmente, todos hoje damos, penso eu, o mesmo conselho, porque nós queremos ver os nossos filhos felizes. E, felizmente, a maior parte de nós, e infelizmente, porque muita gente não consegue, mas acaba por ter a capacidade de os suportar. Ou seja, se calhar no nosso tempo, quando nós saímos de casa, ou trabalhávamos e ganhávamos dinheiro, ou então não tínhamos como viver. Hoje já não é assim. Eles sabem que têm uma rede diferente. Isso depois também, do ponto de vista do mercado de trabalho, tem a sua expressão, que nem sempre é positiva. Mas, de qualquer das maneiras, o conselho é este. É assim, não se deixem iludir. Tentem ir sempre ao âmago das coisas. Estudem. Tentem perceber, não é? Nunca, lá está, a tal vertente não dogmática, que é muito core em mim, assim, nunca parem no não sei, não é? E nunca parem no é assim porque é que é. Porque é, não é? Tentem sempre perceber o que é que está por baixo. E tomem as vossas decisões. Não tomem decisões necessariamente fáceis, tomem aquelas que realmente vos permitam ser mais no futuro. E eu trabalhei no Canadá e sempre tive uma relação próxima com os Estados Unidos. Uma das coisas que nunca gostei de facto foi na verticalização extrema do conhecimento que se deu durante um período e agora já se está a abrir de uma forma diferente. O próprio sistema americano hoje já voltou mais àquilo que eu chamo os conceitos generalistas, não é? Porque quando nós verticalizamos muito, depois estamos num nicho e não conseguimos. Quebramos facilmente se tivermos que mover de lado. E deixamos, hoje as coisas interligam-se de tal forma que não é perdemos a noção do todo, não é? Exatamente, entendê-las estando só num vertical. Eu tenho que ter essa abrangência. Pronto. E esse é o conceito que eu lhes dou. Portanto, o conselho é
Decisões fáceis, vida difícil, é isso? Geralmente, tipicamente é. Sim, exato. Muito bem, fico aqui os conselhos. Já agora, por falar em conselhos, perguntamos sempre por livros. Que sugestões de livros para a leitura? Quer seja mais profissional, quer seja mais pessoal. Eu sei que ficção são muitos, não é? Mas, Sim. portanto... Não, tenho sempre muitos. Aliás, um dos meus problemas é que eu durmo pouco e acho que não devia dormir nada. Tenho sempre a sensação que queria ter mais horas para fazer mais coisas. Uma delas é... Mas dormes pouco naturalmente? Naturalmente. Isso é uma vantagem enorme. Eu não preciso. Mas acho sempre que ainda assim é demais. Porque eu acho que aquelas horas podiam ser consumidas a fazer outras coisas quaisquer que eu também quero fazer. E uma das coisas que tenho são sempre 2 ou 3 livros em paralelo, em aberto. Não é uma coisa muito, às vezes, muito saudável, especialmente quando nós não conseguimos, depois, durante um período de tempo, endereçá-los de facto. Livros importantes. Back to the Basics, não é? Todos aqueles que têm a ver com a natureza humana. É uma preocupação, se calhar com o avançar da idade. Sou um rapaz novo, mas já tenho 25 anos. Mas cada vez mais eu acho que a vertente humana, ética, a vertente que nos permite que nos relacionemos de uma outra forma, se calhar não tão vertical como aquela que hoje muitas vezes vemos, é importante, não é? Pronto, e quanto a mim, atenção que eu não sou de todo bom, eu não posso dizer que não seja religioso. O que eu não escolhi foi uma facção qualquer dessa religião, seja ela qual for. Mas continuo a achar que as grandes obras da humanidade acabam por ter sempre no seu centro, por exemplo, a Bíblia, o Corão e outras grandes obras que merecem estudo. E sempre que nós as endereçamos, estamos num nível superior de conhecimento que nos permite entender a coisa. E não estou a endereçar isto de forma, lá está, como as pessoas definem usualmente religião. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de filosofia, sociologia e entender estes grandes temas. De maneira que um dos livros que eu tenho atualmente em cima da mesinha de cabeceira é exatamente um estudo sobre vários aspectos de todas estas grandes obras. No domínio da ficção científica... Aí pode ser muito. Tenho alguns autores. O que te marcou do mais? ponto de vista científico, por exemplo, obviamente, o que marcou mais foi Carl Sagan. Pronto, o Cosmos já o li para aí umas 10 vezes. Pronto, e foi dos tais que aconselhei vivamente os meus filhos a ler. Não é? Depois, mais no domínio da ficção, ou da paraficção, como eu costumo dizer muitas vezes, aquilo é antecipação científica. Tenho alguns, assim. Reli agora o Dune. Até já o tinha lido há muitos anos, mas agora, como saiu a nova, o novo filme, a nova trilogia, adaptação, provavelmente vai ser uma trilogia para aí com 10 volumes. Não é? Pronto, Frank Herbert e o Dune, para mim, são incontornáveis e voltei a ler agora há pouco tempo, com grande prazer. Depois tenho o Philip K. Dick, como não podia deixar de ser, não é? Na realidade está na base também de alguns filmes que nós conhecemos, como o Blade Runner e fora. E tenho um autor que releio muitas vezes, porque tipicamente me esqueço e depois volto a rir-me com ele, que se chama Douglas Adams, que escreveu The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, mas depois tem uma série de obras. Não é? Aí sim, por isso é que eu lembrei-me agora, porque disse há pouco, provavelmente é uma trilogia com muitos volumes, porque ele tem a primeira trilogia de 5 volumes, né? Que é o Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Mas a mim diz-me muito porque uma das vertentes que eu considero, apesar de tudo, acompanhar e ter, é do humor. E ele aborda questões muito profundas, não é? Mas com um grande humor. Com leveza. Não, é absolutamente brutal. Não é? Por exemplo, ele tem várias... Agora não vos vou citar, não é? Mas uma que eu acho deliciosa tem a ver exatamente com a inovação e com a experimentação. Que é o facto de ele dizer que, na realidade, havia aqui um conjunto de seres extraterrestres que nos queriam ajudar, mas não sabiam bem como, porque nós somos muito orgulhosos e nunca nos deixamos ajudar. Então, eles arranjaram uma maneira. Portanto,
a presença deles dá-se sendo ratinhos brancos. Porquê? Porque os ratinhos brancos, quando são utilizados pela experimentação científica nesta altura, ao terem determinados comportamentos, condicionam o resultado da experimentação e as conclusões científicas que levam à inovação. Vão-nos indicando o caminho sem indicar. Parece mesmo que é para a ficção. Portanto, não. São obras que eu tenho sempre em cima da mesa e depois há muita coisa do ponto de vista profissional que eu vou lendo. Não é? Há sempre alguém aqui do nosso meio que publica uma coisa interessante e que nós temos sempre, estamos sempre a tentar, não é? Pelo menos o mais possível, acompanhar. Muito bem. Bem, ficam aqui muitas sugestões, mas já vi que a ficção e depois outros livros mais relacionados com filosofia e, no fundo, a nossa vida em sociedade também são dois temas que interessam muito. Mas, Augusto, a conversa foi longa, podíamos estar a falar aqui sobre vários desses livros e de outros temas e olhar aqui para o tema dessa relação da nossa sociedade em rede de uma forma até mais lata e não só o papel da tecnologia e o papel da regulação, mas acho que a conversa foi fantástica. Certamente vamos ter uma segunda conversa, se calhar mais à frente, onde se calhar podemos focar, endereçar mais um desses temas. Eu proponho que seja só sobre ficção científica, mas entretanto vou ter que me preparar para... Não, podemos focar mais da paraficção, ou seja, já pensar aqui em temas que estão a dar ideias ou sugestões. Até porque muita gente não sabe que um grande número de autores de ficção científica aparecem como pseudónimos de cientistas. Apenas foi o canal que eles arranjaram, sendo que as ideias, a projeção que eles fazem da sua própria atividade científica é de tal forma desconcertante que eles não se atrevem a falar em nome próprio para não descredibilizar a sua própria investigação e a sua própria destruir posição. A sua carreira. Exatamente. De maneira que acabam por passar em pseudónimos, em inúmeras obras. Muito bem. Não, mas foi ótimo. Acho que há aqui duas variáveis fundamentais para o sucesso, né, que nós vimos, que é não ser dogmático e, sobretudo, a resiliência, para não dizer a teimosia, né, que é importante para conseguirmos, de facto, chegar onde nós queremos, e acho que fica aqui mais duas variáveis para a nossa fórmula mágica para conseguirmos... Não, duas não, 4. 4. São essas duas, dançar e tocar música. Ok. Então isso fica para o próximo também. Então, temos a ficção, temos a música e temos a dança, o tango. Sabemos que o Augusto no tango também tem aqui grandes histórias e, portanto, vamos ter certamente uma segunda, uma terceira conversa. Mas, olha, foi ótimo. Obrigado, Augusto. Fernando, algum comentário adicional? O Gabriel faz sempre estes resumos muito bem feitos. A mim, a única coisa que quero é agradecer-te mais uma vez o tempo que disponibilizaste para esta nossa conversa e agradecer desde já a nossa próxima conversa que iremos marcar para te falar mais destes outros temas que não tivemos assim tanto tempo para discutir. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Foi um prazer estar convosco. Um prazer. Obrigado, Augusto. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado e até breve. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.